Olá fera, meu nome é Johnson Albuquerque, sou professor de literatura do Prioridades Isoladas e hoje vou fazer um breve comentário de uma classe literária cobrada na Universidade de Pernambuco no vestibular 2013, Barroco. Então, fazendo uma análise geral da classe literária denominada Barroco, é interessante o fera lembrar que foi a primeira classe literária. Quando falo primeira, a maioria dos feras, a maioria dos estudantes de pré-vestibular lembram ou pensam que o quinhentismo é a primeira classe literária introduzida no Brasil. E não é. Quinhentismo tem mais um valor histórico a literário. Então lembrem-se, primeira classe literária introduzida no Brasil, Barroco. É introduzida através de Bento Teixeira no ano de 1601 com a obra Prosopopeia. Ainda falando sobre esta introdução, é interessante o fera lembrar que Bento Teixeira, ou seja, o introdutor do Barroco no Brasil, não obteve destaque, bem como sua obra Prosopopeia. Então, nem a obra, nem o autor, introdutores do Barroco no Brasil, ganham destaque. Na verdade, quem ganha destaque no Barroco é o grande poeta, o maior poeta barroco brasileiro. E é um cara chamado Gregório de Matos, e é justamente a sua antologia que é cobrada este ano na Universidade de Pernambuco. Então, avaliando um pouco sobre Gregório de Matos, é interessante o fera lembrar que o mesmo escreveu poesias líricas e satíricas. Quando falo escreveu, lembre-se também, uma outra dica, ele não publica nenhuma obra. Não publica nenhuma obra. É uma dica bacana. Então, voltando para os tipos de poesia de Gregório de Matos, poesia lírica e poesia satírica. Outra confusão que o fera faz é assinalar como verdadeiro, quando as comissões cobram, a ideia de que Gregório de Matos trabalhou com poesia religiosa. Isso é falho. Gregório de Matos, repito, trabalhou com poesia lírica e poesia satírica. Dá uma olhada para cá, olha só. Porém, a poesia lírica dele vai se dividir em três vertentes. Nós temos a lírica amorosa, a lírica filosófica e a lírica religiosa, que é diferente de poesia religiosa. Então nós temos a poesia lírica amorosa, filosófica e religiosa. Falando um pouquinho da particularidade de cada uma, é interessante o fera lembrar que na lírica amorosa, Gregório de Matos aborda a ideia de que a mulher é a personificação do pecado. Ou seja, a mulher induz o homem a pecar. É nessa poesia lírica amorosa que Gregório de Matos aborda também a questão do dualismo amoroso, que é a grande essência do Barroco. A ideia, não falo ideia, mas a confusão que o homem barroco tinha de seguir Deus ou de seguir o mundo. Na poesia lírica filosófica, é interessante o fera lembrar do Carpe Diem, o qual Gregório de Matos abordava, trabalhava a ideia de que o homem deveria aproveitar a vida, aproveitar o momento, valorizando tudo o que queria, aproveitando a vida da forma como ele quisesse. Que não houvesse, de fato, interferência alheia. Mais uma crítica grande naquela época em relação aos costumes da sociedade, uma vez que a religião era predominante devido à Contra-Reforma, um conteúdo histórico inserido no Barroco brasileiro. Falando em religião, eu cito a poesia lírica mais importante do mesmo, que é a poesia lírica religiosa, que é onde Gregório de Matos cria a ideia de que Deus tem a obrigação de perdoar os pecados do homem, através de um texto que aparentemente é complexo e cita o seguinte, dá uma olhada. Pequei, Senhor, mas não porque hei de pecado, da vossa alta clemência me despido, porque quanto mais tenho delinquido, vos tenho a perdoar mais empenhado. E aí quem não entende, grita amém. Então é um texto de fato um pouco complexo quando cobrado nos vestibulares, mas é simples de entender e você vai entender agora. Dá uma olhada só. Quando ele inicia o texto falando o seguinte, pequei, Senhor, mas não porque hei de pecado. É como se ele quisesse falar, pequei, mas não pequei porque quis. Da vossa alta clemência me despido. Ou seja, da vossa alta clemência peço perdão. Porque quanto mais tenho delinquido, ou seja, quanto mais tenho, sei que você pensou, pecado, vos tende a perdoar mais empenhado. Então é justamente a temática grande do Barroco, essa ideia de pecado, essa ideia de perdão, esse conflito espiritual presente nesta classe literária que com certeza será cobrada na Universidade de Pernambuco.
Ainda falando sobre os tipos de poesia de Gregório de Matos, é interessante o Fera lembrar da poesia satírica, né, a qual atribuiu o pseudônimo a Gregório de Matos de Boca do Inferno, devido às suas críticas a tudo e todos, principalmente aos três grandes pilares, né, que é o comércio, a religião e a política. Ainda falando de religião, é interessante o Fera lembrar o seguinte: você notou, devo eu acreditar, que durante a minha fala eu falei da religião tanto na poesia lírica quanto na poesia satírica. Então, Johnston, como diferenciar uma poesia lírica e uma poesia satírica de Gregório de Matos, se ambas falam de religião? Existem duas palavras que remetem à poesia lírica, que é justamente o pecado, o perdão, né? Ou seja, o arrependimento, a busca pelo perdão. Então, isso é poesia lírica. Falou em comércio religioso, quando você nota um texto criticando não a Deus, né, mas a instituição, criticando a igreja, aí tu assinala lírica, poesia satírica. Isso é o que a gente tem de básico para falar sobre Gregório de Matos. A nível de Padre Antônio Vieira, que também pode ser cobrado, né, toda a classe literária está sendo cobrada, Barroco está sendo cobrado, então vamos dar uma analisada rápida em Padre Antônio Vieira. É interessante, Fera, lembrar que Padre Antônio Vieira não é poeta. E esta informação serve muito para gabaritar as questões. Lembre-se, Padre Antônio Vieira é um prosador. Os principais sermões, né, que eu aconselho que você lembre é o Sermão da Sexagésima, o Sermão de Santo Antônio aos Peixes, o Sermão do Mandato, o Sermão pelo Bom Sucesso das Armas de Portugal contra as de Holanda, mas de todos citados, lembrem-se de Sermão da Sexagésima, que é o que se diferencia em relação à temática, pois o seu propósito maior não foi pregar a palavra de Deus, mas ensinar como pregar, tentando passar para a sociedade que a Igreja Católica tinha de fato uma informação mais divina para ser repassada, né? Uma vez que na época, assim como hoje também, né, a Igreja Católica vem perdendo a força que a gente visualizava há 500 anos, por exemplo. Então, é perceptível hoje outras religiões surgindo, mas desde 1601, né, mais precisamente lá para 1630, esse crescimento já foi tomando conta ao ponto de que Padre Antônio Vieira começou a tomar algumas decisões, muitas vezes que o não favoreceu, né, para tentar guardar, para tentar segurar esses fiéis. Um dos tópicos, uma das tomadas de decisão de Padre Antônio Vieira foi justamente a proibição de livro científico e livro filosófico, acreditando que ao o ser humano pegar um texto desse para ler, ele ia acabar se afastando da igreja, uma vez que o papel da filosofia e da ciência é sempre em busca do conhecimento. E é interessante o Fera lembrar também que com essa tomada de decisão, com essa proibição de livro científico e livro filosófico, Padre Antônio Vieira também foi odiado por todos, porém com uma duração muito inferior a Gregório de Matos. Lembre-se, o ódio de Padre Antônio Vieira foi um ódio momentâneo, passageiro. O ódio de Gregório de Matos foi um ódio contínuo, né? Um ódio bem mais duradouro quando comparado com Padre Antônio Vieira. Então eu desejo a você muito sucesso no vestibular, muita tranquilidade, né, neste momento de aflição de fato. Então guarda tuas energias, acredita, pensa positivo e não tenta se cobrar tanto. Isso talvez sejam pontos positivos para que você seja um Fera 2013. Até a próxima.